Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Eu sou o reverendo Roberto Carlos, pastor da primeira igreja presbiteriana na cidade de Pau dos Ferros, e nesse instante eu quero convidar você a refletir comigo na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. Eu quero, nesse momento, pensar com vocês sobre o tema: se Deus nos ama, por que sofremos? Todos nós temos vivido dias muito difíceis, dias muito difíceis. E diante das dificuldades dos dias em que estamos vivendo, nós nos perguntamos: se Deus nos ama, por que sofremos? Por que passamos por lutas? Por que passamos por tantas dificuldades? Essa tem sido a pergunta de muitas pessoas. E tudo isso porque as pessoas elas associam o amor à falta de sofrimento. Elas associam o amor à falta de disciplina. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós somos levados a concluir que o sofrimento não é o resultado do desamor de Deus por nós. Vejam, nunca houve uma pessoa que tenha sofrido tanto quanto Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu sem dever, foi humilhado sem dever. Todo o sofrimento de Jesus foi um sofrimento real, muito embora o sofrimento de Jesus Cristo tenha sido um sofrimento voluntário, um sofrimento onde ele se entregou por nós na cruz do Calvário. No entanto, o sofrimento de Jesus não foi o resultado do desamor de Deus por ele. Pelo contrário, o amor de Deus pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, por Jesus, é algo eterno e algo que não dá para ser medido. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. Eu quero ler aqui com vocês. Diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse é um texto muito conhecido de todos nós. Lázaro, irmão de Marta e de Maria, estava doente. E como nós sabemos, pela palavra de Deus, a doença de Lázaro, ela levou Lázaro à sua morte. E o texto sagrado mostra para nós que as irmãs, quando mandaram um mensageiro irem até Jesus Cristo, elas não mandaram um bilhete para ele argumentando algo do tipo: olha, o seu discípulo está doente, o nosso irmão está doente. Mas o argumento das irmãs em relação à enfermidade de Lázaro foi justamente afirmar que aquela pessoa, ou seja, Lázaro, aquele que era amado por Jesus, estava enfermo, estava doente. Então vamos tirar algumas lições aqui para as nossas vidas. Primeiro, o sofrimento ele não é fruto do desamor de Deus por nós. Nós não sofremos porque Deus deixou de nos amar ou porque Deus não nos ama. Mas o nosso sofrimento é um resultado do pecado na natureza humana. Quando Adão e Eva, os nossos primeiros pais, cometeram o primeiro pecado, toda a raça humana herdou a natureza pecaminosa de Adão e não somente nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, como também nós herdamos a consequência da natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Portanto, em primeiro lugar, o nosso sofrimento não é o resultado do desamor de Deus por nós, porém uma consequência de nossa natureza pecaminosa. Segundo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos ver o sofrimento como sendo um aviso de Deus ao ser humano sobre as consequências do pecado.
Romanos capítulo 6, versículo 23, nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Veja, o resultado final do pecado é a destruição. Nesse mesmo versículo, nós temos uma promessa de redenção, que é assim, que diz o seguinte: a primeira parte do versículo nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vamos, por hora, ficar somente com a primeira parte do versículo, que nos ensina que o sofrimento nada mais é do que um aviso de Deus ao ser humano, que o resultado de uma vida de pecados é a destruição. Não há como a humanidade viver em pecado sem que o seu pecado tenha consequência. De forma inicial, as consequências do pecado são enfermidades, tragédias, coisas desta ordem, mas a maior de todas as consequências do pecado é a morte eterna, é a condenação eterna, é o inferno do qual Jesus Cristo veio a este mundo para nos livrar. Uma terceira lição que nós podemos aprender biblicamente em relação ao sofrimento está lá no livro de Jó. Eu queria ler com você, livro de Jó, capítulo 2, versos do 9 até o 10, diz assim: então sua mulher lhe disse, aqui é uma referência à esposa de Jó, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Vejam que o sofrimento não é algo que nós devemos olhar para ele como sendo o nosso sepultador, como sendo o nosso coveiro. Nós precisamos olhar para o sofrimento como sendo um objeto didático para nós tirarmos lições para as nossas vidas. Vejam, foi justamente no sofrimento que Jó revelou ter aprendido que tanto as coisas boas, tanto as situações agradáveis, quanto as situações amargas, elas provêm de Deus. Você e eu admitirmos que algo acontece sem a permissão de Deus, sem o propósito de Deus, é o mesmo que vocês e eu colocarmos a soberania de Deus debaixo de questionamento. Se nós acreditamos no Deus da Bíblia, a Bíblia revela para nós que Deus, ele controla todas as coisas, até os fios de cabelo de nossa cabeça são por ele contados. Então ele controla todas as coisas e ele tem propósito com todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, nos diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o sofrimento. Portanto, nós, em meio ao sofrimento, não devemos ver o sofrimento como o resultado do desamor de Deus por nós, mas como uma consequência do pecado. Em meio ao sofrimento, nós precisamos entender que o sofrimento é um aviso de Deus ao ser humano, mostrando para nós qual será o resultado final de uma jornada em uma vida de pecados, pois a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Terceiro, nós precisamos ver o sofrimento como sendo um objeto didático de Deus. O sofrimento é um professor de Deus que nos ensina sobre determinadas questões, inclusive acerca do propósito de Deus para a nossa vida, que é o de glorificá-lo incondicionalmente. E por fim, vocês e eu devemos passar pelo sofrimento com o coração na consolação das bênçãos eternas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia
em 2 Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, nos diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A nossa quarta e última lição acerca do sofrimento é que nós devemos passar pelo sofrimento com a consolação, com o coração na consolação eterna. Paulo nos ensina que a intensidade do gozo eterno na pátria celestial será muito maior, infinitamente maior do que a intensidade do sofrimento que nós vivemos aqui nesta vida. Portanto, se você está passando por sofrimento, não desanime, não fique cabisbaixo achando que Deus não lhe ama, achando que Deus lhe abandonou. Porque, primeiro, o sofrimento não é o resultado do desamor de Deus por nós, mas uma consequência do pecado. Segundo, o sofrimento deve ser visto por nós como um aviso de Deus, dizendo para nós, olha, esta é a condição na qual o pecado lhes coloca. Abandone o pecado. O salário do pecado é a morte. Terceiro, nós devemos ver o sofrimento como sendo o nosso professor e não o nosso sepultador, e não o nosso coveiro. E por fim, nós devemos ver o sofrimento, nós devemos passar pelo sofrimento com o coração na consolação das bênçãos eternas. Que Deus o abençoe. Um grande abraço.